Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Para mim é um privilégio estar aqui, podendo ministrar a palavra do Senhor. Quero expressar aqui minha gratidão a Deus. Agradecer também o pastor que nos concedeu esse privilégio. Para nós é sempre uma honra, porque Deus, mesmo sabendo que não somos merecedores, Ele nos permite falar da palavra do Senhor e fala aos nossos corações a cada dia. Deus tem falado em cada culto, cada dia que nós nos reunimos aqui, Deus tem falado. Deus tem feito os grandes milagres, portas têm sido abertas, pessoas têm sido curadas, e por isso nós estamos alegres, por isso que nós estamos aqui, para agradecer ao nosso Deus. Eu acredito que você que está na sua casa também está grato a Deus. E vamos ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Deus já falou conosco, mas eu acredito que Deus tem uma palavra do céu para você nessa noite. Deus tem falado comigo e irá falar com você também nessa noite. Abra sua Bíblia aí comigo em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, o médico amado, capítulo 15, versículo 14. Eu vou ler até o 19. Lucas 15, 14, diz assim a palavra do Senhor: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Só até aqui. Vamos orar? Amoroso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, reunidos para te adorar e te exaltar, Senhor. Assim como o Senhor já tem falado conosco nessa noite, que o Senhor venha agora através do teu Espírito Santo e fale aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Aquilo que esta pessoa que está me ouvindo precisa aprender, entender, que essa palavra adentre ao coração dessa pessoa que está ouvindo e faça o efeito que o Senhor preparou neste momento, Senhor. Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça, que eu seja o instrumento nas tuas mãos e a glória seja dada a ti somente, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, os que estão aqui, você que está em casa, você já está à vontade, não é verdade? Em casa a gente fica ali chinela havaiana, sentado, mas fique em reverência aí, porque nós estamos em culto ao nosso Deus, amém? Irmãos, Deus me deu essa palavra, o Espírito Santo me deu essa palavra num dos cultos que eu estava aqui, e eu estava esperando o momento que o Espírito Santo me dissesse, quando eu pudesse ministrar essa palavra, e foi hoje o dia que o Senhor me delegou essa palavra, amém? E é um texto tão conhecido, Lucas 15 é um
um dos textos que são muito pregados. Nós temos aí parábolas de Jesus que são bem conhecidas, são cantadas. E Lucas, quando ele escreve esse evangelho, ele tem um foco. Assim como Mateus, Marcos, Lucas também, ele tem um foco principal. Mateus, o principal foco dele no evangelho que ele está escrevendo de Jesus é mostrar para os judeus, é um judeu falando para judeus, as provas que Jesus realmente é o rei, o Messias que eles estavam esperando. Mateus, ele tem esse principal foco. E Marcos, ele vem trazer também um evangelho de Jesus com aquele foco de transmitir essa mensagem do evangelho para aquelas igrejas que estão ali fora de Jerusalém, até para Roma, uma igreja que estava em Roma, também escrevendo a judeus. Mas existia uma necessidade do evangelho de uma forma que os gentios, aqueles que não eram judeus, pudessem compreender. E aí Lucas, que era médico, ele se propõe a pesquisar, estudar, buscar todas as informações que ele tem acerca do evangelho, para que pessoas como nós, que não são judeus, compreendessem, aqueles gregos daquele período, compreendessem o evangelho. Porque se você vê lá em Mateus, quando você começa a história de Mateus, o evangelho ali, você vai ver ele falar sobre Abraão, Isaac, Jacó. E quem não é judeu, muitas vezes não entende quem são essas pessoas. Quando a gente muitas vezes começa a ler a Bíblia, geralmente a gente começa, quando a gente é novo convertido, a gente começa por Mateus. Eu vou ler primeiro o Novo Testamento, depois eu leio o Velho. Quando você começa a ler, você começa, mas quem é Abraão? E aí você tem que voltar. Mas quando você vê em Lucas ele já começa em Adão. Ele já começa a explicar para a raça humana. E o foco principal de Lucas é que a salvação de Cristo é para todos, não só para os judeus. Esse é o foco principal. Por isso ele vai trazer as mensagens de Jesus para pessoas, que Jesus falava para pessoas simples, pessoas até rejeitadas. Você vai ver que pessoas que não tinham crédito diante da sociedade, eram os que mais gostavam de estar próximo de Jesus. Eram publicanos, pecadores. E você vai ver no começo desse capítulo, os fariseus até zombando de Jesus, porque Jesus se senta no meio dessas pessoas. Essas pessoas de má fama. Mas essas pessoas de má fama, eles queriam ouvir uma palavra de esperança, uma palavra que eles nunca tinham ouvido naquele momento. E aí, quando começa ali no capítulo 14 em diante, você vai ver que Jesus vai ensinando através de parábolas. Parábolas, elas são como se fossem comparativos, alegorias, para que a pessoa venha entender uma mensagem importante que Jesus queria passar naquele momento. E quando nós chegamos aqui nesse capítulo 15, ele é um bloco de 3 parábolas. Nesse conjunto todo de parábolas, só nesse capítulo aqui tem 3 parábolas. E é muito interessante, eu quero que você preste atenção, que aqui tem 3 parábolas que você conhece muito, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. Então são 3 coisas que foram perdidas: uma ovelha, uma dracma e um filho. E olha que interessante, a ovelha e a dracma, quem a perdeu,
fica angustiado e procura de todas as formas resgatar essa única coisa que ele perdeu, porque aquilo é valioso. E ele diligentemente não para, faz tudo o que for possível para conquistar aquilo valioso que ele perdeu de volta. E ele encontra. E ele festeja e se alegra com os vizinhos. Mas na do filho, que também é precioso, esse não vai atrás. O que está perdido é que volta ao seu dono. Não é o dono que vai procurar o que se perdeu, mas é o que está perdido é que reconhece e volta para aquele que é o seu dono. Preste atenção que Deus tem uma palavra para você. Eu vou focar muito mais nessa palavra do filho perdido. E Deus vai falar contigo, tanto você que é não crente, que você que é crente e você que tem se afastado da casa de Deus. Deus tem uma palavra para você. Fique em espírito de oração nesse momento. Irmãos, nessa parábola do filho pródigo, filho perdido, nós temos aí, no início aí, no versículo 11, que começa a tratar sobre essa parábola, um homem que tem 2 filhos. É bem claro que Jesus que está ensinando isso aqui, para todos nós. E os 2 filhos, eles estão perdidos, dentro da casa do pai. Os 2 não sabem lidar com aquilo que eles estão vivenciando debaixo da casa do pai. E querendo ou não, o que está dentro deles, uma hora vai ser externizado. Porque o que está dentro de nós, uma hora sai. Uma hora nós vamos demonstrar. O filho mais novo, que é o filho perdido, ele foi o primeiro a manifestar o que tinha dentro dele. A Bíblia diz que o filho mais moço chega ao pai dele e diz: dai-me a parte da minha fazenda, ou dai-me a minha herança. Não era ainda o tempo de receber a herança. Não era o momento. Mas se nós pararmos para analisar, você vai entender que esse filho ele queria uma liberdade. Eu não quero mais viver debaixo do jugo do meu pai. Eu quero pegar a minha herança e eu quero viver os meus passos. Eu agora vou pegar as minhas riquezas, o que eu tenho, o que o meu pai me deu, e vou fazer agora do meu jeito. Eu vou trilhar o meu caminho como eu quero. É isso que o filho está falando, em outras palavras, para o seu pai: olha, eu não quero mais, eu não quero esperar o Senhor falecer para eu pegar o que me é de direito, eu já quero antes. E ele sai, irmãos. Pensa comigo, no pensamento humano, parece que tudo vai dar certo. No pensamento humano, na lógica humana, parece que vai dar tudo certo. Por quê? Ele recebeu um bom dinheiro. Ele não é uma pessoa, ele não é um filho que saiu rebelde de casa, que pega uma trouxa de roupa e sai de casa, não. Ele é um filho que está saindo com muito dinheiro de dentro da casa do teu pai. Na visão do mundo, parece que vai dar tudo certo, né? E nós vamos ver que ele acha que vai viver uma vida de liberdade. E a Bíblia é bem clara de dizer que em poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou vivendo em pecado. O que eu quero te dizer, irmãos,
Quantas pessoas têm deixado de estar debaixo de uma autoridade, debaixo de estar guardado do seu pai? Hoje nós temos o privilégio de estarmos debaixo da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Nós, como igreja, nós estamos debaixo da proteção, da responsabilidade, do cuidado do nosso Pai. É bem claro que aqui nessa parábola o Pai está representando Deus. E os filhos são aqueles que estão debaixo da responsabilidade, do cuidado. E ele cai na ilusão de querer viver uma liberdade fora da proteção do que Deus está protegendo ele, guardando ele. Quantas pessoas têm se afastado da casa do Pai, de um compromisso, de uma vida em aliança com Deus, para trilhar um caminho lá fora? Quantas pessoas têm se afastado? Quantas pessoas estão fracas nesse momento e não conseguem retornar à casa do Pai? Estão vivendo um momento como esse filho pródigo, um momento difícil, um momento onde a dor chega, onde as necessidades passam a bater na porta. Dias difíceis, e é interessante que ele só vai reconhecer, e a vida dele só vai passar a ter um sentido, quando ele percebe que o que ele está fazendo é um erro. Quando ele percebe que o sair da casa do Pai foi um erro. E ainda bem que ele reconheceu através da dor. Eu quero te dizer, não espere chegar dias difíceis para que você venha reconhecer que somente debaixo da autoridade de Deus sobre a tua vida é que você vai ter um sentido de vida. Debaixo da proteção de Deus, da casa de Deus, é que você vai ter um sentido de viver. Porque ele achou que saindo dali da casa do Pai, trilhando os seus próprios passos, ele ia ser livre. Mas na verdade ele estava sendo escravizado pelo sistema do mundo. Onde os amigos que estavam com ele, na hora que ele tinha o dinheiro, estavam com ele. Mas quando acabou os recursos, quem agora estaria com ele? Quem ia ajudar esse homem agora, nesse momento de necessidade? Ele teve que pedir ajuda para as pessoas. E as pessoas colocaram ele num lugar que, principalmente na visão de um judeu, é um lugar de muita humilhação. Porque para o judeu, os porcos, para eles estar em meio aos porcos, era estar em meio às imundícies. E quantas pessoas têm buscado se aventurar no mundo lá fora, achando que estão gozando de uma liberdade, quando na verdade estão sendo escravizados pelo sistema. E quando esse homem cai em si, é interessante que ele não lembra das festas, das bebedices, da vida que ele estava ali gastando a sua herança. Ele lembra da vida que ele vivia na casa do Pai. Ele não lembra de tudo que ele vivenciou lá fora. Mas ele lembra do que ele vivenciava com Deus, com o seu Pai. E naquele momento, ele percebe que tudo aquilo que ele estava vivendo fora do Pai não tem nenhum valor.
E muitas vezes você nos vê aqui, cristãos, e muitas vezes, principalmente você que não é cristão, pensa que nós estamos vivendo presos, que nós não somos livres. Você muitas vezes cai na falsa ideia de achar que você que é livre, porque você sai nas festas, você pode beber. E nós que estamos aqui, dá a impressão que nós somos presos, que nós não somos felizes. E assim como esse homem que achava que a felicidade dele seria lá fora, talvez você esteja pensando que a felicidade é essa. Eu quero te dizer que muitos que estão aqui deixaram uma vida de bebedice, uma vida de adultério. Muitos deixaram uma vida de prostituição, de festas, de cachaçada, né? De vários amigos, deixaram essas vidas. Mas eu quero te dizer que ninguém daqueles que deixaram isso por amor a Jesus se arrepende. Nenhum dos cristãos que você conhecer e conversar com eles, todos eles que deixaram essa vida pregressa para trás, se arrepende e percebe que tudo aquilo que eles deixaram não era da verdade de valor. Que na verdade o que há de valor é estar na presença de Deus. E esse filho pródigo, ele entendeu que o melhor, e eu tenho certeza que ele viveu muito bem lá fora com a herança que ele gastou, mas ele reconheceu que o sentido da vida dele era estar debaixo da proteção do Pai, que simboliza Deus. Talvez você tenha se sentido, você muitas vezes, mesmo cristão, você tem se sentido até se afastando de Deus aos poucos. Você sabe quando você sabe que algo é errado, que você não pode fazer, e você mesmo assim continua fazendo, você vai se distanciando do Pai. Mas eu quero te dizer que quem faz isso é você, não é Deus que está distanciando de você, é você que está distanciando. Assim como o filho é que saiu, é nós que acabamos distanciando do Pai. O Pai permanece no mesmo lugar, esperando o filho retornar. E não espere momentos difíceis, não espere a angústia, não espere até a morte. Irmãos, você que está me ouvindo, muitas vezes você sabe que está trilhando um caminho que está te afastando de Deus. Não espere, olha, a dor ou os dias maus, que é a velhice, ou a morte chegar, o leito de morte chegar, para você reconhecer e dizer uma palavra assim: eu podia ter feito, eu podia ter ido, eu podia ter deixado, eu podia ter mudado. Porque o filho pródigo, ele chega a falar: eu podia, olha lá, eu comia do bom e do melhor, os servos lá viviam na bênção. O que eu fui fazer de sair da casa do meu pai? Irmãos, não espere a dor, porque a dor chegou para ele. Não espere um leito de morte ou a velhice. Quantas pessoas chegam na idade avançada? Converse com um idoso cristão que se converteu cristão, que está há muito tempo. Você vai ver que a maioria deles, se não todos, digam: eu podia ter evangelizado mais, eu podia ter feito mais missões, eu podia ter andado mais pelo evangelho. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. A palavra é dura mesmo, mas é a palavra de Deus. Qual é o preço que você tem pago? Qual é o preço que você tem pago para se manter debaixo
em Jesus. Porque a salvação, ela veio de graça para você. Não há mérito nenhum para o homem na salvação. A salvação, ela veio de graça para nós. Mas nós temos um processo de santificação, dia após dia, para nos manter em Cristo, na casa do Pai. Esse é o processo de santificação. E qual é o preço que você tem pago? Esse é o preço. O preço é santificação. Não estou dizendo do preço de salvação, que foi aquele derramado na cruz, o sangue de Cristo derramado na cruz, para que nós tenhamos vida eterna. Estou dizendo no preço de santificação. Talvez você tem pessoas que caminham 3 quilômetros para chegar na igreja. E quando eles chegaram diante de Cristo, eles vão poder dizer: eu caminharia até 6 quilômetros se fosse preciso para chegar aqui. Irmãos, e se for preciso você caminhar 6 quilômetros para vir adorar a Deus, caminhe. Se for preciso você separar pelo menos 1 hora do seu dia de 24 horas para um momento com Deus, separe. O que for preciso você fazer para estar em Cristo, faça. Não espere a dor chegar, irmão. Não espere a velhice chegar. Quantas pessoas dizem: não, eu não vou receber, não vou reconhecer, não quero uma aliança com Jesus agora, ainda tenho que gastar um pouco mais da minha herança, ainda tenho que caminhar mais um pouquinho, ainda está cedo. Mas você não sabe o que acontecerá com você daqui a 1 minuto. Hoje você pode estar tendo essa oportunidade. Quantos livramentos esse filho perdido teve? Na bebedeira, na cachaçada, lá no caminhar, no gastar de herança. Quantos malvados poderiam ter espancado, ou até roubado, ou matado aquele homem, e ele não teria essa oportunidade de voltar à casa do Pai. Eu quero te dizer que enquanto você tem fôlego de vida, nós temos o privilégio de voltarmos para a casa do Pai. Pode ser bem longe onde você foi, num lugar bem longínquo. Você pode ter feito coisas erradas. Se você fizer como esse filho perdido, reconhecer que está errado, se arrepender e voltar para a casa do Pai, o Pai está pronto a te receber. Irmãos, essa é uma palavra para você. Talvez você tenha dito, quando eu estava preparando essa mensagem, tem pessoas que têm falado: essa é a última palavra que eu vou ouvir, esse é o último culto que eu vou acompanhar, e depois eu não vou mais assistir às lives. Eu quero te dizer que não é ainda o momento de parar. A pandemia, ela tem assustado e tem tentado parar cristãos, mas ainda não é o momento de parar. Ainda não é o momento de recebermos a nossa herança. Irmãos, para vocês que estão afastados, você recebeu a herança de Deus, você já recebeu algo de Deus? Você pensa que o que você recebeu já dá para caminhar sozinho? Mas ainda não é o momento. Nós precisamos ainda estar debaixo da autoridade do Pai. E estar debaixo da proteção do Pai. Não é o momento de trilharmos sozinho, em nenhum momento. O momento da herança é quando o Pai vier nos buscar, e aí nós vamos receber a nossa herança. Aleluia. Irmãos, olha, é tão interessante que Jesus vai contando parábolas. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele começa, aqui ele está falando do reino.
E ele começa no capítulo 14 falando de um grande banquete, que ele chama pessoas que são indignos, pessoas que são rejeitados. Talvez você que está me ouvindo está pensando: Deus não vai me aceitar de volta. A situação que eu estou vivendo aqui junto aos porcos, Ele não vai me aceitar de volta como filho. Mas Ele tem uma decisão e você precisa tomar uma decisão. Eu vou me levantar e vou voltar à casa do meu pai. Aí onde você está, eu quero te dizer que Jesus ele veio para aqueles que precisam mesmo, para os rejeitados, para aqueles que não são, para aqueles que são a escória, mas que anseiam o Pai. E é interessante que Jesus vai continuando, fala sobre o reino, aí ele começa a falar sobre aqueles que estão fugindo, que precisam ser resgatados. Chega aqui nessa parábola do filho pródigo, do filho perdido, e ele vai avançando, e chega nas outras parábolas aqui no seguinte, no capítulo seguinte, 16, ele vem falar até após a morte. Ele fala aqui uma história do rico e Lázaro. Como aqui ele está falando sobre um filho pródigo que escolheu viver fora da casa do pai, da proteção do pai, para viver o mundo lá fora, viver uma herança lá de beber, gastar e viver segundo o seu caminho. E aí ele vai e trata sobre o rico e o Lázaro. Não quer dizer que todos os ricos vão para o inferno, não é. Mas aqui é um exemplo de pessoas que vivem só com o coração na riqueza, nas coisas dessa terra. E aí, ele mostra o lado desse homem, fazendo uma queixa: eu podia não ter vivido desta forma. O rico, ele diz: eu podia ter vivido, eu podia não ter vivido essa vida. E aí ele pede: deixa eu voltar, pai Abraão, deixa eu voltar e pregar para os meus, para que eles não venham errar na mesma coisa que eu errei. É isso que o rico está dizendo aí no próximo capítulo. Eu podia na minha vida agora, nas minhas oportunidades que eu tive, que eu estou tendo, voltar para Cristo. Deixa eu voltar. Aí o pai Abraão fala: olha, você não pode voltar, lá já tem os vivos para pregar para os vivos, já tem os profetas que estão sendo usados para ser pregado para os vivos. Não tem acesso dos mortos para cá, não tem, ninguém daqui pode passar para lá, não pode. É isso que está dizendo ali. E é interessante que Hebreus depois vai falar, se eu não me engano em Hebreus 9, que a morte é só uma vez, e depois segue-se o juízo. Então a oportunidade que nós temos é nessa vida, é agora. Eu estou pregando uma palavra aqui, eu estou pregando o evangelho para vocês. Para nós crentes, olha, a palavra para nós crentes como igreja não é o momento de parar, é o momento de prosseguir. Irmãos, todo crente agora é um novo crente. A pandemia ela veio para tornar novos crentes. Isso é maravilhoso. Nós estamos evoluindo para Cristo. E a vida é assim, irmão, a vida é assim. Nem os ímpios serão os mesmos mais depois dessa pandemia. Quanto mais nós crentes. E você que está afastado, você está tendo um privilégio. O culto está chegando aí na tua casa onde você está. Você não está precisando nem vir aqui. Olha o que Deus está fazendo para você. Talvez você não está com força para vir para a casa de Deus. Porque agora você pode vir, irmão. Pela lei do decreto, se você que está me ouvindo, pode vir para os cultos. A gente se organiza aqui, a gente fica com 2 metros. Está tudo separadinho aqui, vão com máscara.
tá, irmão? Aqui a gente está seguindo aqui o protocolo, tá? Em respeito às autoridades constituídas. Vem, irmão. Mas olha que amor que Deus proporcionou para aquelas pessoas que estão afastadas, que a igreja pregue para eles aí na casa deles. Você está me ouvindo? Ouvindo a igreja genuína, porque eu digo não só a igreja que semear, mas a igreja genuína em vários lugares está ministrando através da internet, e a palavra está chegando para você aí. Olha que privilégio, isso é amor. Irmãos, antes da pandemia, muitos estavam em casa sem força para vir para a casa de Deus, ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de reconciliação, uma palavra de esperança. E essa palavra está chegando bem aí na casa das pessoas. É o poder de Deus chegando aí na tua casa. Deus, Ele pode fazer um milagre aqui, nesse púlpito, nessa igreja, para os que estão aqui, e também pode fazer um milagre aí na tua casa. Eu creio. E se você crê, Deus pode fazer um milagre. E eu creio. Eu creio. A fé é algo sobrenatural. A fé, ela te faz fazer coisas impossíveis, que ao homem é impossível. Deus pode. Deus pode fazer maravilhas. Deus pode levantar coxo. Deus pode voltar a visão para pessoas ainda nesse dia, hoje. Eu creio. Eu creio no poder de Deus. Quanto mais abrir uma porta de emprego, quanto mais te curar dessa enfermidade, pode. Se você crer, Deus vai te curar nessa noite. Nós vamos orar e Deus vai te curar. Deus vai fazer um milagre na tua vida, para a glória do nome dEle. Irmãos, tudo que nós deixamos por amor a Cristo, para nós, é como Paulo fala, não tem valor. Não estou dizendo que nós que deixamos pais, mães, eles têm valor para nós. Mas hoje eu quero te dizer, eu sou um testemunho, e você vai ver pessoas testemunhando aqui, que nós somos felizes em Cristo Jesus. Eu já vivi uma vida pregressa, um filho perdido, eu já vivi. Eu tive um privilégio de os meus pais me direcionarem ao Evangelho, o meu pai e a minha mãe. Meu pai e minha mãe devem estar me assistindo agora, eu louvo a Deus por isso. Eu quero dizer para o meu pai, quando eu estava me arrumando, eu lembrei disso. Nos momentos mais difíceis, quando o inimigo pegou pesado lá na minha família, eu não era ainda cristão, eu pude observar que quando o momento mais difícil na minha casa, o meu pai todos os dias lia a palavra e tirava um momento de oração, e eu pude ver aquilo, e isso foi um espelho para mim. Eu vi que nos momentos difíceis, a palavra de Deus e um momento de oração nos traz uma saída. E um dia meu pai até me questionou: por que você se tornou evangélico? E eu falei, o Espírito Santo me falou na mesma hora, diz assim para ele: porque eu fiz como o Senhor, no dia da angústia, eu busquei a palavra do Senhor. Eu quero dizer que eu sou muito feliz, irmão. Eu já vivi uma vida de bebedices, de festas mundanas. Eu morava na Granja do Torto aqui. E antigamente, para quem mora aqui mais tempo em Brasília, a Granja do Torto era o centro de uma das maiores festas do Distrito Federal. E a gente tinha acesso a todas essas festas, os shows mais importantes do Brasil tinha ali, a gente tinha acesso de graça. Então a gente vivia ali na juventude
gozava assim do que um jovem hoje acha, que isso é a maior alegria, nós achávamos ali que era tudo para nós ali. E eu quero te dizer, jovem que está me ouvindo, quando eu recebi a Cristo e deixei toda essa vida para trás, eu quero te dizer que tudo aquilo que nós vivenciamos lá, hoje o que eu vivo em Cristo, não tem nem como te expressar a alegria e o preenchimento que traz. A satisfação. Você sabe o que a gente faz aqui, a gente que é cristão? Porque hoje em dia eu não prego mais só para semear, né? A gente prega para... A gente que aceita a Cristo, não quer dizer que a gente é melhor do que vocês que não aceitaram a Cristo, não receberam a Cristo, não é. É só porque a gente reconheceu que trilhar sozinho, sem a mão de Deus sobre nós, não dá certo. A gente erra muito. A gente viu que é melhor viver debaixo da autoridade do Pai, daquele que pode me dar um caminho, aquele, você sabe, e não é um homem que está me dando um caminho, é aquele que é o Todo-Poderoso, que criou o universo, que sabe tudo, e que não pediu conselho para ninguém, para nada, e é esse que nós estamos pautando a nossa vida, é para Ele. Então é por isso que nós vivemos para Ele, e é por isso que nós viemos aqui adorar a Ele, e agradecer dia após dia, porque eu estou tentando te dizer aqui, mas você precisa experimentar o que é uma coisa genuína, sua, é particular, você precisa experimentar Deus na tua vida, e você tem esse privilégio hoje, porque o pai, quando o filho vai voltando, é muito bonito aqui no capítulo 20, porque ele cai sobre si quando ele volta no 19, já não sou digno de ser chamado filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ele ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correu, lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. O pai, ele poderia ter exterminado esse filho. O pai poderia ter expulsado esse filho. O pai, ele poderia ter te destruído quando você errou. O pai, ele poderia, porque nós erramos, e ele sabia que nós íamos errar. O pai sabia que nós íamos nos afastar algumas vezes, ele sabia quando ele nos chamou. Ele sabia que você muitas vezes ia fraquejar um pouquinho, hoje eu não vou mais. Ele sabia que um dia você ia dizer, hoje eu não estou a fim de orar. Hoje, essa semana eu não vou mais ler a palavra. Ele sabia que um dia você ia fazer isso. Mas nem por isso ele te exterminou. Nem por isso ele te destruiu. Pelo contrário, ele está pronto para correr, te abraçar e te trazer para próximo dele. Pelas razões humanas, se você for entender o amor de Deus pelas razões humanas, você nunca vai compreender. Porque o irmão dele, ele pensou nas razões humanas. O irmão que estava em casa, ele fala, poxa, ele saiu, gastou, e o pai ainda faz uma festa. Pela lógica humana, não dá para compreender o amor de Deus. Mas nós servimos um Deus que é como tipificando esse pai, que mesmo que nós erramos, mesmo sabendo que nós vamos errar, Ele está pronto para nos resgatar de volta quando nós reconhecemos e nos arrependemos dos que nós estamos fazendo. E ainda nos dá força. E é bonito que o pai, ele chega, eu já estou terminando. O pai, o que ele faz? Ele veste uma roupa nova, ele põe um anel na mão dele e calça ele com uma sandália.
Você está entendendo o que Deus faz conosco? Talvez você tenha uma roupa, uma imagem, que aos olhos do mundo é vergonhoso, é feio, é humilhante, mas Deus pode te dar vestes reais, veste de filho, veste de santidade. Irmãos, não há coisa melhor do que aquele que é perdoado pelo Pai. Aquele homem, ele viu que ele viveu muitas coisas lá fora, mas o melhor, eu te digo, foi sentir o perdão do Pai. Não sei o tanto que você tem andado longe de Deus, quanto tempo você tem andado longe de Deus, se foi 1 minuto, se foi 10 minutos, se foi 10 anos. O Pai te espera da mesma forma e te recebe como se você nunca tivesse saído da presença dEle. Ele não vai te colocar como servo lá dos trabalhadores. Ele te coloca como filho de novo, como se você nunca tivesse deixado de ser o filho dEle. O Pai faz isso conosco. Jesus Cristo fez isso conosco e faz todos os dias. Nós erramos todos os dias. E todos os dias, quando nós nos arrependemos, porque o Espírito Santo está sobre nós, nos dizendo: conserta, deixa, pede perdão, volta atrás. E Ele está pronto para restaurar a unção, te dar um beijo, que é sinal de comunhão. Eu estou contigo, te abraçar, te dar umas vestes de santidade. Não sei, não importa se você gastou, não me interessa o que você fez com a sua herança, o que você fez, não me interessa o que você trilhou lá fora. O que me interessa é que você está aqui arrependido, querendo voltar a mim, diz o Senhor. O Pai não pergunta o que ele fez, ele só se alegra porque ele voltou. Eu não sei o que você fez, se prostituiu, o que você fez, se você se arrepende e confessa a Jesus, se arrepende. Se arrepender é uma mudança de atitude, não é um remorso. Não é como Judas, que está com remorso do que fez com Jesus. Arrepender é uma mudança de atitude. Eu não quero mais fazer isso. Se você tem esse coração quebrantado, Deus está em meio a um coração quebrantado. Deus está próximo a um coração quebrantado. Deus sai do seu trono, alto e sublime trono, e vem até o coração quebrantado. Hoje é o momento para você se reconciliar com o seu Pai. Não deixe para depois, não deixe para a velhice, não deixe para quando você estiver em meio aos porcos. Mas ainda se você estiver lá, volte para o Pai. Pede força para Ele. Está difícil? Pede força para Ele nesse momento, que Ele vai te erguer novamente. Ele vai voltar a botar uma aliança no teu dedo. Ele vai renovar a aliança, o pacto, porque Ele é fiel. Ele nunca deixou de ser fiel com você. Nós deixamos de ser fiéis, mas Ele permanece fiel. E é por isso que nós não somos destruídos. O amor de Deus é imenso. E Ele te calça com sandálias. Sandálias, elas protegem os pés. E os pés são um caminhar. Então Jesus, Ele quer te dar um novo caminhar. Se você viveu agora os seus passos, viva agora os passos de Jesus. Receba o calçado de Jesus nessa hora, o caminhar com Jesus, a confiança na vida em Jesus. Vamos orar nesse momento? Eu quero orar por você.
Você que tem se sentido fraco, você que muitas vezes pensou em desistir, porque esse momento é um momento de batalha, principalmente para a igreja. Igreja, preste atenção, porque quando nós estamos vindo aqui na casa de Deus, nós estamos nos fortalecendo a cada dia. E tem muita gente que não está podendo vir para a casa de Deus. E eles são salvos e não deixaram de ser salvos por isso. Mas eles precisam de força. Então nós temos que interceder por eles também. E aqui nós vamos levantar um clamor por essas pessoas que estão enfraquecendo. Para pessoas que agora nesse momento vão se reconciliar também com Jesus. Porque o principal dessa palavra que eu ministrei aqui é resgate de pessoas. Vamos orar, irmãos, nesse propósito. Senhor Deus, maravilhoso Pai, ainda na Tua presença maravilhosa nessa noite, que está aqui e está aí no lar dessa pessoa. Senhor, eu venho pedir, Senhor, segundo as Tuas misericórdias, mas não porque nós merecemos algo, mas segundo o Teu amor que é revelado aqui através da palavra. A Tua palavra é a verdade, e essa verdade adentrou os nossos corações nessa noite. Senhor, eu venho te pedir que o Senhor quebre todos os laços, tudo aquilo que tem impedido dessa pessoa voltar a Ti, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo o convença e traga de volta ao Pai nesse momento. Que haja, Senhor, esta pessoa que está orando comigo nesta hora pedindo uma reconciliação, que hoje haja uma festa aí no céu, porque esta pessoa está voltando para Ti. Estava morto, mas está voltando à vida. Senhor, fortalece a Tua igreja, nos dá uma direção nesse momento. Nós queremos interceder como igreja Sua, Senhor, por essas pessoas que estão desanimando neste momento. Não deixe, Senhor, que elas venham fraquejar, Senhor. Eu venho te pedir um renovo nesta hora. Espírito Santo, vem encher essa pessoa nesse momento. Não importa a idade, Senhor. Que haja um renovo agora em nome de Jesus. Sopra agora, Espírito Santo, sobre essa vida. Que ele possa voltar a falar em línguas estranhas, falar contigo no profundo e no particular, Senhor. Espírito Santo, visita essas pessoas, Senhor. Eu quero orar também pelos enfermos, Senhor. Senhor, eu creio no poder, no Teu poder. Eu creio na autoridade da Tua palavra. E mediante o Teu poder, no Teu nome, e mediante a Tua palavra, eu quero ministrar a Tua cura sobre essa pessoa que está me ouvindo e que crê juntamente comigo. Eu ministro a cura em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Sopra a Tua cura agora em nome de Jesus. Eu quero orar por essas pessoas, Senhor, que têm perdido o emprego. Eu sei que o Senhor sustenta, o Senhor tem me sustentado, tem sustentado a minha família, e eu sou testemunha disso, Senhor. Mas eu oro pelo meu irmão, que também tem perdido o emprego, para que Tu venha sustentá-lo, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode, e eu venho interceder por eles, juntamente com os que estão aqui comigo, Senhor. Em nome de Jesus, abre uma porta de emprego, Senhor, ainda essa semana, se for a Tua vontade. Eu te peço, faça o Teu querer, Senhor. Senhor, eu expresso aqui a minha vontade juntamente com a igreja, porém a Tua vontade é que seja feita. Se aprove ao Senhor atender a nosso pedido, eu te agradeço, mas eu sei que o melhor o Senhor tem para nós. Senhor, nos fortalece. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Que essa palavra seja um resgate de pessoas que estão afastando.
Que essa palavra em nome de Jesus alcance, seja uma missão para salvar pessoas, em nome de Jesus. Esse é o principal foco da tua mensagem, do teu evangelho, resgate de vidas, mediante Jesus Cristo. Obrigado, e é no nome do Senhor Jesus que eu digo amém, juntamente com a igreja, amém. Eu agradeço essa rica oportunidade, e que Deus possa continuar nos abençoando a cada dia, amém, amém.